Os três aspectos da cruz. Parte 19. No último vídeo abordamos a simbologia de Jericó, simbolizando a quebra de toda altivez que se opõe ao conhecimento de Deus, refletindo a necessidade de vencer obstáculos espirituais para alcançar um relacionamento mais profundo com Cristo. Além disso, a travessia do Rio Jordão é analisada como um ato simbólico de passagem da morte para a vida. Neste vídeo continuaremos a abordar a travessia do Rio Jordão. Vamos ao conteúdo. A comida da serpente é o pó. Então, o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Gênesis 3 verso 14, e o pó é Adão. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Gênesis 3 verso 19. Mas o Senhor Jesus não tinha nenhuma ligação com a raça caída de Adão, pois ele foi concebido pelo Espírito Santo. Jesus mesmo se referiu a isto quando disse: aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. João 14 verso 30. O Jordão transbordava. E, quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Josué 3 verso 15. Este versículo nitidamente expressa o que é a crise da vida abundante. Nos dias da cega o Jordão parecia mais um mar do que propriamente um rio. Ele descia com grande força e violência. Apavorava e amedrontava os que o vissem. Ninguém seria imprudente de tentar atravessá-lo naquela ocasião, pois o resultado seria morte e destruição. Adã e Sartã, ou Zaretã, tendo partido o povo das suas tendas, para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então, passou o povo defronte de Jericó. Josué 3 do verso 14 ao 16. Adã e Sartã, estes dois nomes são muito expressivos no contexto do capítulo 3. Adã quer dizer barro vermelho ou da terra, e Sartã, ou Zaretã, significa arrefecimento ou resfriamento. Eles nos lembram da nossa velha natureza que recebemos de Adão, e da operação do velho homem em nós, que procura nos arrefecer, esfriar, enfraquecer em relação à obra que o Senhor deseja completar em nossa vida. Quando o Espírito Santo abre os nossos olhos para vermos a nossa comorte, co-sepultamento e co-ressurreição com Cristo, imediatamente o adversário se levanta para impedir que isto aconteça. Sua estratégia é despertar todas as paixões da nossa natureza adâmica, é despertar toda forma de manifestação do nosso eu, a fim de nos arrefecer e nos desanimar. Voltamos os nossos olhos para o volume das águas da morte, as quais correm diante de nós com força nunca vista. Por isto vemos pela palavra que a voz do Senhor é como a voz de muitas águas. Apocalipse 1 verso 15. Qual voz ouviremos? Isto vai depender da importância que damos à palavra de Deus. As 12 pedras que são levantadas no meio do Rio Jordão testemunham que houve morte. Vários versículos no Novo Testamento apresentam de forma clara e incontestável a verdade que Cristo morreu e nós morremos juntamente com Ele. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para Ele morremos? Romanos 6 verso 2, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Romanos 6 verso 8, assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Romanos 7 verso 4. No capítulo 4 vemos que há 12 pedras que não mais serão vistas por olhos humanos. Mas Josué também ordenou que se retirassem outras 12 pedras para que se erigisse um memorial do lado de fora do rio. Aqui temos a demonstração da ressurreição.
As 12 pedras submersas testificam que a nação de Israel entrou nas águas da morte, as 12 pedras que ficaram visíveis atestam que o povo saiu, que houve ressurreição. Este é o testemunho que o capítulo 4 contém. E, juntamente com ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2 verso 6. Tendo sido sepultados, juntamente com ele, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses 2 verso 12. Aqui há um ponto extremamente importante em nossa vida cristã. O fato de já termos morrido em Cristo e ressuscitado com ele não elimina o fato de que o nosso velho homem ainda venha se manifestar. Neste ponto o inimigo de Deus, Satanás, que significa acusador, caluniador, vem nos acusar querendo nos confundir mentindo e dizendo que o nosso velho homem não morreu, de fato. Seu método de operação é desviar os nossos olhos da palavra e pessoa de Cristo, para que nos concentremos em nós e em nossas falhas. Ele aponta nossos pecados e procura nos enganar quanto ao que Deus disse, levando-nos a ruminar os nossos fracassos e, portanto, desanimar da nossa condição de testemunha. Neste momento devemos conduzi-lo à palavra de Deus. O Senhor Jesus nos mostrou como enfrentá-lo. Só pelas Escrituras. Se ele afirma que o nosso velho homem está vivo, declaramos com fé e ousadia no Espírito Santo que ele está morto, que foi crucificado juntamente com Cristo e ponto final. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servamos o pecado como escravos. Romanos 6 verso 6. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Romanos 6 verso 11. Quando o povo de Israel vencia os amalequitas na planície era porque havia uma intercessão de Moisés, com a ajuda de Arão e Hur que seguravam seus braços levantados, no outeiro. Isto refere-se à intercessão constante do Senhor como nosso advogado e intercessor junto ao Pai, na luta contra Amaleque. O fato de Arão e Hur segurarem os braços de Moisés diz respeito ao fato de descansarmos plenamente na obra feita pelo Senhor. Moisés, no cume do monte, com a vara de Deus nas mãos, refere-se a Jesus entronizado à direita do Pai no céu. A vara fala do poder de Deus dado a Cristo. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28 verso 18. Assim vemos o quanto é importante o aspecto objetivo da obra de Cristo na luta contra Satanás? Na hora do combate não podemos olhar para Josué na terra, mas para Moisés no cume do monte. É desta forma que resistimos ao diabo para que ele fuja de nós. Não podemos afugentá-lo olhando para as nossas fraquezas aparentes. Proclamemos o que é nosso em Cristo, mostrando ao adversário a nossa posição de acordo com a palavra de Deus. E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5 verso 17. Para com Deus, depois de havermos pecado, nossa atitude deve ser de confissão e arrependimentos profundos. E, para conosco, devemos prosseguir com confiança, na certeza de que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1 verso 7 e 9. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2 verso 1. Todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Romanos 6 verso 3. Quando os filhos de Israel atravessaram o Mar Vermelho, foram batizados com respeito a Moisés, 1 Coríntios 10 verso 2. Antes disto eles pertenciam a Faraó. Depois do batismo eles passaram a pertencer a Moisés. Este é o sentido do batismo para nós. Nosso batismo significa que fomos tirados do Egito e colocados em Moisés. Agora, não pertencemos mais ao mundo, mas a Cristo. Somos batizados para fora do mundo,
para fora de Satanás e para dentro de Cristo. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Esse é o lado do batismo ilustrado pela travessia do Mar Vermelho. O Rio Jordão representa o outro lado do batismo. No Rio Jordão fomos batizados na morte de Cristo. Quando os filhos de Israel saíram do Egito e chegaram ao Mar Vermelho, Moisés levantou a vara de Deus, falou às águas e elas se dividiram. Contudo, na travessia do Jordão, foi a arca de Deus que entrou nas águas, e os filhos de Israel entraram junto com ela e atravessaram o rio. Isto é identificação. Nossa morte, sepultamento e ressurreição com Cristo. Assim, podemos declarar, após termos sido batizados: não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Este é o significado do segundo aspecto do batismo. Quando os filhos de Israel cruzaram o Rio Jordão, não apenas o mundo, Egito, foi deixado para trás, mas o deserto ficou para trás. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.